Oi, então, esse vídeo é o tanto quanto pesado, então se você for sensível, por favor, não assista, mas assista os outros vídeos aqui do canal, temos várias opções de vídeos, se você for sensível, não assista esse, mas assista outros. E por favor, se não gostar do vídeo, não denuncie o vídeo, só sai do vídeo, pelo amor de Deus, não aguento mais receber hate. A maioria dos assédios começa na nossa infância, quando a gente ainda é criança. O problema é que a gente não sabe que é assédio. A gente não sabe identificar isso no momento e nem se proteger. Eu mesmo começou com 8 anos de idade. Eu nunca tinha passado por nenhum tipo de constrangimento. Sempre fui filha mulher, meu pai sempre me respeitou e minha mãe sempre me ensinou que as minhas partes eram minhas e ninguém podia tocar. Na minha rua, tinha muitas crianças brincando e eu amava. E nós tínhamos, assim, uma irmandade tão forte porque os nossos pais também eram amigos dos pais dos meus coleguinhas. Então a gente tinha aquela liberdade de ir na casa um do outro, de brincar, de assistir filme e eu amava isso. Eu lembro que um dia eu tava na casa de um coleguinha e ele tinha 2 computadores. Ele tava em um e eu tava em outro. E a gente tava jogando. E eu senti passando a mão na minha perna. E quando eu olhei, era o tio desse meu colega. Eu fiquei tão constrangida porque, de certa forma, ninguém tinha passado assim a mão na minha coxa, perto da minha virilha, e eu não soube reagir. E eu deixei ele fazer, eu não consegui falar não, eu não sabia como falar não para aquela situação. Então eu fiquei muito constrangida e continuei fingindo como se nada tivesse acontecido. Na hora de ir embora, o meu coleguinha falou, vamos brincar na rua, e ele saiu correndo. Como só tava o tio dele me prensou contra a parede. E ele falou, você gosta que passe a mão no corpo? Eu só sei que nessa hora eu comecei a chorar muito, eu comecei a desabar no choro, sabe? E eu não sabia, assim, falar não, eu queria que ele tirasse a mão de mim, eu tava com muito medo. E aí na hora ele começou a falar, calma, calma, eu não quero te fazer mal, calma, você é uma princesa linda, você quer bombom, você quer chocolate, você quer balinha, o que você quer? Só para de chorar, você não precisa contar isso pra ninguém. E eu não queria contar aquilo pra ninguém, eu só queria que ele me deixasse em paz, que ele parasse de fazer aquilo. Eu fui embora pra casa. E eu nunca mais fui a mesma criança. Isso me marcou, porque foi difícil lidar com a situação, porque eu nunca mais consegui ir na casa dos meus coleguinhas, eu tinha medo de qualquer tipo de homem, eu não brincava na casa de todo mundo, se não tivesse uma mulher perto eu não tinha confiança. Foi, ao mesmo tempo, eu era uma criança, mas eu consegui identificar que aquilo era pra eu aprender. Mas era tão doloroso eu passar por aquilo, eu ter medo de brincar, eu ter medo de ir na casa de alguém, eu parei de ser quem eu era. Sabe? E os meus pais não identificaram. Pensaram que talvez pudesse ser um processo da minha mudança. Com 10 anos de idade, quando eu tava com 10 anos, eu já voltava da escola sozinha. A escola era no meu bairro e todas as crianças voltavam juntas. E a gente sempre fez isso, a gente estudava pela tarde. Eu lembro que um dia eu voltei e eu não sei o que aconteceu, que eu voltei sozinha. E quando eu voltei, tinha um carro, sabe? E o carro meio que começou a vir bem devagarzinho e meio que escorando e abriu o vidro. E na hora eu gelei, sabe que eu gelei todinha e eu olhei pro canto assim e o cara tava pedindo. E na hora eu gelei, sabe que eu gelei todinha e eu olhei pro canto assim e o cara tava pedindo pra eu entrar dentro do carro e eu acelerei o passo e o cara vinha atrás e eu vi a mãe de uma colega, né? E o cara parou, porque eu saí correndo. Ele parou e desceu do carro. Sabe o que é você suar tudo, você morrer de medo, você falar, pensar 1000 coisas ruins na sua vida em segundos e você não saber o que você fazer? Na hora que eu vi a mãe da minha colega, eu peguei nela assim, sabe? Eu expliquei, eu contei pra ela assim no desespero. E ela olhou pra trás e o cara tava passando a mão nas partes íntimas, olhando pra mim e pra mãe da minha amiga. Tipo, ele não tava nem aí pra ela. E na hora ela só pegou na minha mão e falou assim, nossa, tem cada tipo de gente. E a gente saiu andando. E eu com 10 anos pensei, tem cada tipo de gente? Tipo, e aí? A gente não vai fazer nada, a gente não vai contar pra ninguém. Não, ela me deixou na minha casa e eu tava tão apreensiva que eu desabei no choro. E eu chorava, chorava e meu pai tava em casa e não entendeu o que tava acontecendo. E eu tentava explicar pra ele, eu tentava falar pra ele o que tinha acontecido, mas eu não conseguia, sabe? A partir dali, se tornou mais um bloqueio pra mim. Eu tinha medo de voltar da escola sozinha, eu tinha medo de passar por alguma situação, eu tinha medo de que um homem me agarrasse na rua, mas eu tinha que passar por cima disso, porque eu não tinha o que fazer, né? Continuar vivendo. Com 13 anos de idade, depois de 3 anos, eu já tava melhor, já não tava passando por nenhum tipo de situação constrangida nesse tempo, eu decidi arrumar um namorado.
E eu me prendi nele. Eu não sei se era uma carência que eu tinha por parte paterna, por meu pai nunca ser muito amoroso comigo. Então eu sentia vontade de ter alguém ali suprindo isso. Eu me agarrei nesse garoto. E ele tinha 18 anos, eu só 13. A minha mãe deixava a gente namorar. E ele frequentava a minha casa normal. E como os meus pais, os dois, trabalhavam fora e eu ficava muito sozinha, ele muitas das vezes ia lá ficar comigo. Teve um dia que ele pediu pra entrar pro meu quarto. Era uma coisa que nós não fazíamos, né? Eu era virgem e meu namoro ainda era algo meio infantil. Só que eu não tinha o entendimento de que com 18 anos ele já queria ter relação ou algo do tipo e que uma hora isso ia chegar até mim, né? Ele me chamou pra ir pro quarto que ele tava com o estômago doendo. E aí ele pegou e ligou pra mãe dele ir lá em casa buscar ele. E nisso, eu deixei ele deitar na minha cama, e ele pediu pra eu deitar com ele, fazer carinho nele e tal. E eu deitei. E, cara, ele começou a tirar a minha roupa com a maior pressão do mundo. E ele começou a fazer um monte de coisa, assim, sabe? E eu falava pra ele, para, eu não quero, não quero. E mesmo assim, ele veio e tirou a minha roupa e ele penetrou em mim, tipo, foi muito doloroso pra mim, porque era uma coisa que doeu muito, e não doeu no meu corpo, doeu lá na minha alma, e tipo, eu sei que não foi uma coisa... Eu não sei explicar, eu só sei que foi muito rápido, foi uma coisa de, tipo, colocou, ele me segurou, ele me pressionou e depois ele me soltou e depois eu falei pra ele por que ele tinha feito aquilo, ele começou a rir falando, ah, vai falar pra mim que você era virgem, tipo, sendo que eu era assim, sabe? E ele tinha feito aquilo, ele começou a rir falando, ah, vai falar pra mim que você era virgem, tipo, sendo que eu era assim, sabe? E eu fiquei com muita dor, depois eu tomei banho e sangrou e foi horrível, isso me desencadeou um monte de traumas, porque eu passei a ter depressão, porque eu ficava presa naquele momento, né? E eu ficava presa naquilo, eu não conseguia me desvincular daquele momento de que ele me machucou, e era uma coisa que eu não conseguia mudar, então eu desenvolvi ansiedade também, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu desenvolvi um monte de coisas por conta, assim, de traumas mesmo que eu passei minha vida inteira. Depois disso, é óbvio que a gente terminou. Eu não tive coragem de contar pros meus pais, não tive coragem de contar pra ninguém. Eu tinha um amor por ele, sabe? Ele era meu namorado. Eu não acreditava que o meu primeiro namorado tinha me feito tão mal desse jeito, né? É claro que eu decidi terminar e eu sofrendo sozinha, calada, com medo, né? De poder ser julgada, porque, afinal das contas, parece que sempre a culpa é da mulher. E eu decidi que com 15 anos, eu nunca mais consegui, gente, me relacionar com um homem, beijar, ter contato. Eu tive a maior dificuldade do mundo de gostar de homem. O meu namorado tinha sido uma pessoa que tinha quebrado aquilo em mim, aquele medo, e aí ele me trouxe mais um trauma que gerou outros tipos de problemas mentais e psicológicos. Mas eu sempre tive aquela força interna, sabe? De não desistir. E eu decidi fazer um curso com 15 anos. E eu fui, né? No meu primeiro dia de aula. Eu tava sentada no ponto de ônibus, sozinha. Já eram umas 7 horas da noite. E aí sentou um senhor do meu lado que tinha idade de ser meu avô. E aí ele pegou e falou, oi. E eu fui gentil, falei, oi. E ele disse, se eu te pagar bem, você sai comigo? Eu, tipo, falei, que? Eu falei, cara, eu não tô acreditando, cara. Será que tá acontecendo? E o cara começou a falar, você tem um corpo muito bom, vamos fazer coisas gostosas, olha o carro que eu tenho. E o carro dele tava parado, e era um carrão mesmo, e eu levantei, sabe? E eu comecei a sair andando, e ele levantou e veio atrás de mim. Eu comecei a falar pra ele parar, pra ele sair de trás de mim. E ele começou a falar, você é muito boba, várias meninas da sua idade aceitaria. Quem tá perdendo é você, bobinha, poderia te dar tudo que você quer, entendeu? E você ainda vai curtir, ainda vai ser gostoso. Tipo, foi muito ruim pra mim, sabe? Depois daquilo eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe não estavam em casa, eu tava tão abalada, que eu pensei assim, eu vou me matar, sabe? Tipo, vou tirar minha vida, porque eu não consigo mais carregar isso. Eu tinha medo de homem, tinha medo de viver, eu tinha medo desse tipo de situação. E eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a procurar os venenos que tinha lá em casa, que meu pai sempre colocava, assim, nos cantinhos da casa pra rato, essas coisas, nunca entrar. E eu comecei a procurar, falei, eu vou tomar, porque aí não tem como voltar atrás, é uma morte que eu sei que vai ser matada mesmo e ninguém vai me pegar a tempo. Eu tava num estado, assim, tão bloqueado de conseguir enxergar,
de conseguir enxergar, de ser racional, de entender o que estava acontecendo ali, sabe? De olhar para o positivo. Eu estava tão fechada no negativo, tão fechada no que minha vida não vale nada, eu vim no mundo para os homens me usarem. Eu tava tão assim, se for pra isso, se é isso, se eu vou passar sempre isso, se a vida inteira eu vou ser vítima de homens, eu prefiro morrer. Eu tava num estado tão fechado que quando eu achei o veneno de rato, que eu decidi me matar mesmo, o interfone tocou da minha casa e era minha vizinha, pedindo pra eu ficar com as 2 filhas dela, que ela precisava ir no centro rapidinho buscar um dinheiro e voltar. E naquele momento parece que assim, eu senti eu voltando pro meu corpo e eu falando tipo, nossa, que ideia. Eu tava pensando em tomar um veneno, tipo, eu olhei pra minha mão assim, sabe? E falei, nossa, eu ia me matar. Eu ia me matar. E eu comecei a entender que muitas das pessoas que se suicidam, elas não estão no estado consciente. Muitas delas acabaram de passar por um surto, acabaram de passar por algum tipo de transtorno, algum tipo de trauma que fez ela entrar nesse estado de querer se matar. Entendeu? E aí, a partir daquele momento, eu identifiquei que era um sinal, talvez de Deus, talvez era um sinal de luz para eu não fazer aquilo com a minha vida. E eu decidi, naquele momento, que eu queria entender um pouco melhor a respeito desse assunto e de abrir isso para os outros. E a partir do momento em que eu decidi sentar e contar para alguém, que foi para uma amiga, tudo que eu sentia, tudo que eu passava, tudo que estava dentro de mim, eu comecei a sentir uma leveza. E eu comecei a identificar que muitas das vezes a gente atrai esse tipo de dor porque a gente guarda ela e é a energia que a gente joga pro universo. Então, se eu tô com medo o tempo inteiro, tô com medo, parece que tudo vai estar acontecendo para me deixar com medo. E eu vou acabar atraindo situações que vai me deixar com medo. E para eu sair daquilo, eu preciso de aceitar e de sair. Hoje eu tenho 25 anos. Eu sou concursada pública, eu trabalho na área da saúde, eu tô bem, eu ainda tenho muita dificuldade de me relacionar, eu sou muito exigente comigo mesma, com o meu corpo, com os homens que chegam até mim. E eu tento usar a minha história de exemplo para vocês, né? Para várias questões. Para você sempre desabafar, para você contar, para você não se sentir culpada. A vítima nunca é culpada da situação. Eu sempre tive apoio dentro de casa e nunca tive coragem de contar para os meus pais a situação do meu namorado ou de alguém. Eu não queria me expor, entendeu? E acabou que, de tanto eu guardar para mim, eu acabei pensando até em tirar minha própria vida. Então, gente, é só pra vocês mesmo respirarem e pra vocês passarem pro outro, pra você tirar de dentro de você falar mesmo, porque quando você fala, você tira de dentro de você e aí é o processo de cura. Graças a Deus, hoje eu me sinto curada e é o que eu desejo pra todos vocês. Essa história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial e ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com o outro para poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo pra mim. E era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele. Eu praticamente tinha ele como um pai pra mim. Mas não durou muito tempo. Eles logo se separaram. E não demorou muito também pra minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha 7 aninhos e ele tinha uns 30. Ele era legal, ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa, ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo, o tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado, eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível, eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar para o interior com ela para visitar a minha tia, irmã da minha avó.
Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa. E a gente ia ter que ficar 3 dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa, vó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já tava moça, como sempre fui eu e ela, então eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas 2 horas mais ou menos que ela tinha saído de casa, tocaram no portão. Eu abri. Era o namorado da vovó. E aí ele pegou e perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza. Eu falei, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele, 7 anos do relacionamento dos dois, eu convidei ele para entrar. Ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá assistindo televisão e eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, quando ele disse que não tinha como voltar para casa porque ele estava sem dinheiro e que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi pro quarto da minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu estava dormindo, quando no meio da noite, minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu estava dormindo, quando no meio da noite ele bateu na minha porta. Eu perguntei para ele o que ele queria, ele disse que queria conversar comigo. Eu olhei no relógio, vi que era 2 da manhã e falei para ele, nossa, mas agora? Ele disse, sim, agora. Falei, tá bom, a gente se encontra na área. Ele falou, não, eu quero conversar aqui no quarto. É claro que eu me assustei, porque uma pessoa não poder esperar no outro dia pra gente conversar e querer conversar comigo dentro do meu quarto, e foi quando ele me surpreendeu, porque como ele era policial, ele levantou a camiseta e ele estava armado. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele começou a falar que era pra fazer o que ele quisesse. E naquele momento eu simplesmente comecei a gritar. Eu não tive medo dele na hora, sabe? Só que lá na casa da minha avó eram casas mais afastadas, então de certa forma ninguém me ouviu. Foi quando ele pegou a arma, ele engatilhou, ele apontou pra mim e falou, a próximo pio que você der eu te mato. A única coisa que eu quero ouvir agora de sua voz é você gemendo de prazer. E aquilo foi me dando muita raiva, sabe? E aí naquele momento ele começou a fazer comigo o que ele queria, né? E aí ele começou a me apertar, ele tirou minha roupa, e ele me arranhava, ele me machucou com as unhas dele, com a mão, ele me puxou, ele me jogou no chão, ele me apertou. E simplesmente ele começou a consumir mesmo o fato, ele me estuprou. E ele começou, e eu chorava, e ele com a arma na minha cabeça, e ele falando um monte de nojeira pra mim, me apertando, e ele me machucou muito. Ele me machucou muito, sabe? Ele me deixou muito machucada. E depois que ele terminou, ele foi, colocou a arma em mim e mandou ir pro chuveiro. E no banho, ele ficava me dando banho, sabe? Passando a mão no meu corpo, esfregando o meu corpo como se eu fosse uma criança e ele estivesse me dando banho. E ele estava se sentindo muito bem, muito prazer em fazer isso, né? E eu chorava muito. E depois disso, o dia amanheceu, a minha avó me ligou e ele com a arma ainda apontada para mim, começou a falar para eu falar para minha avó que estava tudo bem, para ela não se preocupar. E eu tive que falar para ela que estava tudo bem, mesmo com a minha voz trêmula, mesmo eu com medo e a minha avó sentindo que tinha alguma coisa. Eu falei pra ela não se preocupar. E eu tava com muito medo, porque eu não tinha pra onde correr, eu não tinha o que fazer. E assim foi o meu final de semana. Ele mandava eu colocar roupa curta, roupa decotada, eu ir pra cozinha, eu fazer comida pra ele, eu fazer as coisas pra ele, tudo à base de ameaça. No domingo, que era pra minha avó voltar, ela me ligou falando que não tinha ônibus, que só na segunda-feira ela conseguiria sair de lá. Então eu sabia que seria mais uma noite de muito tormento. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. Tava custando andar, minhas pernas estavam doendo, eu tava toda arranhada, eu tava roxa, sabe? Meu cabelo tava todo bagunçado, eu tava toda acabada mesmo, sabe? E ele tava fazendo de mim uma diversão mesmo. E eu não tava mais aguentando passar por aquilo, tava muito sufocada. Como eu disse pra vocês, né? O meu pai, ele também era policial. Só que eu custava ver o meu pai. Meu pai, eu vi uma vez no mês e ele ia lá. E naquele dia ele tava fazendo ronda pelo bairro da minha avó. E o meu padrasto, no caso, o namorado da minha avó, ele tava tomando banho, né? E eu tava deitada na cama. Quando bateram no portão e o meu pai entrou.
E quando meu pai entrou dentro de casa, a única coisa que eu consegui gritar foi: pai, ele tá armado, ele abusou de mim e ele falou que vai me matar. Ele tá no banheiro. E naquele momento que o meu pai me viu, eu tava completamente seminua, sabe? Eu tava toda acabada. Meu pai arrombou a porta do banheiro e já pegou ele, já prendeu ele, já ligou pros amigos policiais dele, ele foi preso. A gente foi levado pra delegacia. Eu, claro, tive que depor contra ele, aí fui fazer exames, eu vi que realmente estava toda machucada, eu tava com sêmen, eu tava suja, realmente eu fui estuprada, sabe? Eu tive que passar por vários problemas e vários exames e consulta de psicólogo. Minha avó ficou se sentindo muito culpada, é claro, ela ficou do meu lado, ela me apoiou, ela acreditou em mim, ela ficou se sentindo mal por ter me deixado sozinha em casa com ele, nunca imaginou que eu poderia fazer isso. E o meu pai disse que ele, o meu padrasto, no caso, ele estava afastado da polícia, já tinha um mês, porque tinha cometido alguma coisa que ele não pôde falar o que era, né? Então, se o meu padrasto estava armado, ou ele tinha aquela arma guardada, ou ele conseguiu com o traficante, eu não sei. Só sei que ele não tinha contado pra minha avó que ele estava afastado da polícia porque ele tinha feito alguma coisa. Eu fiquei muito abalada com tudo, né? E o pior de tudo é que eu descobri que estava grávida, né? E é claro que eu quis abortar o fruto de um estupro, mas a minha avó não deixou. Ela, como uma boa católica, ela quis assumir, assim, que eu assumisse a criança, que eu ficasse com ela e que eu tivesse essa criança, que essa criança ia ser bom pra mim, sabe? Eu tive o meu filho. Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda não sou maior de idade, eu ainda tô prestes a fazer 18. Eu tive o meu neném, mas eu penso em não mentir pra ele, eu vou falar pra ele a verdade, que ele foi fruto de um estupro. Eu não moro mais com a minha avó, hoje eu moro com meu pai. Eu sou muito grata por meu pai ter conseguido chegar, por mais que ele não me criou e que ele custava me ver, ele conseguiu me proteger naquele momento. Então, eu tenho muita gratidão por ter conseguido sair daquilo, né? Eu carrego sequelas, mas hoje o que eu tento fazer é influenciar outras mulheres a contar, a gritar, a pedir socorro, a denunciarem, a irem atrás dos seus direitos e a não deixar um abusador fazer de você o que quiser. Se ele era um policial, ele estava me ameaçando enquanto a arma estava debaixo de mim, porque eu ia pedir socorro. Em algum momento eu não ia deixar isso passar em branco. Então, por favor, para você que está passando isso, denuncia, não se cale, tenha força e tenha coragem, assim como eu tive. Eu passei por isso e eu sei a dor que é. Lá em casa, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os meus pais, sempre tivemos muito diálogo e sempre conseguimos ser muito abertos um com o outro. E eu tenho super gratidão por esse tipo de criação dos meus pais. Porque quando eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos de idade, uma tia minha precisou de morar com a gente. Ela veio da Bahia e morou dentro da nossa casa. Ela ficou bastante tempo com a gente e ela era simplesmente incrível. A minha tia era uma irmã pra mim, uma amigona. Podia contar com ela, confiar, e sempre foi um relacionamento muito saudável. Aí minha tia começou a namorar. E o marido da minha tia era muito divertido também. Aparentemente, super educado e legal. E a gente gostava muito dele, tanto eu quanto os meus irmãos. E assim, nossa família sempre gostou de viajar junta, sabe? Junto com os primos, meus irmãos. A gente sempre foi muito ligado. Aí chegou um momento em que a minha tia disse que queria morar junto com o namorado dela e se tornariam marido e mulher. E todo mundo da família ficou muito feliz com isso, porque ele era extremamente bem-vindo na nossa família e se tornou da nossa família também. Ela foi morar com ele, casaram, tiveram a minha priminha, né, a filha dela. E eu sempre amei ir pra casa dela, sempre amei, de verdade. E aí os meus irmãos, e a gente brincava muito, e lá tinha computador, e eu podia jogar no computador, ela ia dormir, deixava a gente jogando, sempre muito legal. Aí teve um dia que eu tava jogando no computador dela, meus irmãos tinham ido dormir, ela tinha ido dormir, minha priminha tinha ido dormir, e ele chegou no quarto. Ele virou pra mim e falou assim: quer ver pornô comigo? Na hora eu falei: Eco, não, para! Eu sempre... Cara, tenho 2 irmãos homens. Eles já eram um pouquinho mais velhos do que eu. Então eles conversavam essas coisas, eu não entendia muito bem, mas eu sabia me defender.
Entende? E também sempre assisti muito vídeo no YouTube de pessoas, sabe? Na escola também a gente sempre teve aula de educação sexual, então eu sabia que era isso, cara, de 13 para 14 anos. Eu achei bizarro ele ter falado aquilo e falei pra ele parar com isso, entendeu? E ele pegou e saiu rindo, sabe? Zoando da minha cara. E eu fiquei, tipo, de olho arregalado e pasma. Cara, eu fiquei muito mal. Esse dia eu fui pra sala e fiquei um tempão acordada com medo de dormir. E olha que os meus irmãos estavam na sala. Peguei no meu sono. Vocês não acreditam que eu acordei com o filho da mãe subindo a minha blusa pra ver os meus peitos? Porque assim, eu tinha 14 anos, tinha acabado de menstruar, meu peito tava muito bonito. E ele simplesmente tinha tirado. E quando eu acordei, que eu vi ele tirando a minha blusa, olhando pros meus peitos, sabe? Tipo, cara, eu comecei a querer chorar, mas eu não conseguia chorar. E ele assustou e ele só fez assim pra mim e levantou e saiu. E tipo, velho, eu só tava orando pra ele não voltar, não fazer mais nada comigo. Eu não sabia se eu acordava meus irmãos, eu não sabia se eu chamava minha tia. Eu já tava engasgada com aquela situação. E a partir dali eu comecei a não querer mais frequentar a casa da minha tia. Falei, ai, eu não vou mais pra lá da minha tia. Falei, ai, eu não vou mais pra lá pra ficar passando por esse tipo de situação. Eu também não queria contar pra ela, sabe? Porque eu tinha um pouco de receio de destruir tudo, entende? Ser a responsável por isso. Por mais que eu soubesse me defender, na hora de denunciar, eu fiquei balançada. Aí, beleza, eu tinha um crush, né? E a gente conversava pra caramba. Aí um dia o número me ligou, um número que eu não tinha adicionado. Aí eu atendi. Aí falou assim, oi, eu vou mandar uma surpresa pra você. E eu, quem é? E desligou o telefone. Aí foi e me mandou crédito no telefone. Aí eu peguei e falei, que legal. Eu no começo até pensei que tinham errado de número e caiu crédito, entendeu? No meu telefone. Só que em sequência o telefone ligou de novo. Aí eu já atendi falando assim, Pedro, eu sei que é você. Aí ele virou pra mim e falou assim, não é o Pedro, sou eu. E ele falou o nome dele, o marido da minha tia. Na hora eu falei assim, ué, o que você tá fazendo? Aí ele pegou e falou assim, você recebeu o crédito que eu te mandei? Falei, recebi, para que você tá mandando crédito pra mim? Eu tenho pai, eu tenho mãe, se eu quiser colocar crédito, eu coloco no meu telefone, para com isso. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu gosto de você, eu tô apaixonado por você, e eu quero ficar com você. Na hora eu falei pra ele, que nojo, você tá louco, você tá maluco? Se você fazer isso de novo, se você me perturbar de novo, eu não vou ficar mais calada, eu tô cansada de você. Eu vou te expor, eu vou contar pra todo mundo. Entendeu? Ele falou assim, nossa, mas eu coloquei crédito no seu telefone pra gente conversar. Eu falei, eu não vou conversar com você, para de ser maluco. Eu não vou. E tipo, eu continuava cuidando da filha deles, entendeu? Eu buscava ela na creche todo dia. E eu desliguei o telefone. Sabe quando eu fico morrendo de ódio dessa situação? Tipo, querendo fazer alguma coisa, você... Cara, eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, pra quem pedir ajuda, pra quem contar. Mas eu já tava de saco cheio. Aí nesse mesmo dia eu fui buscar a filha dele, né, a filha deles, minha tia, na creche. E quando eu tava voltando, eu tenho que passar, tipo, por um mato. Mas é aberto, sabe? Não é tão perigoso. Quando eu tava voltando com a menina, quem tá parado na metade do caminho? Ele. Gente, eu gelei na hora. Fiquei com medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Cheguei perto dele já com aquela cara de, tipo, o que é? Entendeu? Ele falou assim, calma, eu só vim te pedir pra você não contar mais nada pra ninguém. Só isso. Eu virei e falei pra ele, beleza, só não me importuna mais. Me deixa em paz. Ele falou, tá bom. E desde então, toda vez que ele me vê, ele fica me olhando, ele fica, tipo, jogando umas olhadas, ele fica fixando o olhar em mim. Então, eu tento não olhar pra cara dele o mais possível. Eu não vou na casa da minha tia. Eu raramente piso lá, sabe? Eu cumpro com as coisas, mas eu trago a minha priminha pra ficar comigo. E eu nunca tive coragem de contar pra minha tia de fato sobre isso. Mas eu sempre me senti magoada por toda essa situação. E pra vocês terem uma ideia, eu tive um bloqueio tão grande que mesmo depois de mais velha, de me afastar totalmente desse tio, hoje eu sou casada, tenho 21 anos de idade, no começo meu marido sofreu pra ter relação comigo, pra pegar nos meus seios, por conta do trauma que eu fiquei, de tipo, dele ficar olhando. Eu nunca tinha passado por isso, homem nenhum tinha olhado pro meu corpo, entende? Então, tipo, ter sido ele ter nenhum tinha olhado pro meu corpo, entende? Então, tipo, ter sido ele ter feito isso comigo, tipo, adiantou uma fase na minha vida e é algo em que eu tinha respeito e consideração. Eu fiquei muito magoada com isso. Então, eu contei pro meu marido sobre isso. Meu marido, ele não gosta de jeito nenhum desse meu tio. Não, nós não chegamos perto, a gente não vai lá de jeito nenhum. E só eu, o meu marido e uma amiga muito próxima que sabe dessa história.